Meu amado irmão, minha amada irmã, neste exato momento, onde quer que você esteja, eu convido você a parar por um instante. Não importa se a luz do sol já inunda o seu quarto, ou se a alvorada apenas sussurra no horizonte. Não importa o que a noite passada trouxe, ou o que as preocupações de hoje já tentam gritar em sua mente. Aqui e agora, neste santuário que criamos juntos em espírito, há um convite para a paz. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões, um presente simples e divino, um lembrete de que você está vivo, que há um propósito para este novo dia. Deixe que o barulho do mundo exterior se desvaneça por alguns momentos. Deixe que as listas de tarefas, as expectativas e as pressões se aquietem. Aqui, você não precisa ser forte, não precisa ter todas as respostas. Voca expressia, ser percent, e abrir o seu coração para uma presença que já está aí, esperando pacientemente por você. A presença do Deus que não dorme nem cochila, o guardião de Israel, o seu guardião pessoal. Sinta o calor suave dessa presença, começando a envolver você, como um manto de amor e segurança. Este é o seu momento de conexão, o seu momento de alinhar sua alma com o Criador do Universo, que neste instante se inclina para ouvir o mais simples sussurro do seu coração. Pai amado, Deus de toda ternura e consolo, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não com a presunção de que merecemos a Tua atenção, mas com a confiança de filhos que sabem que são amados incondicionalmente. Nós nos achegamos como ovelhas, que reconhecem a voz do seu pastor. E como essa voz ecoa através dos séculos, trazendo a mesma paz e a mesma segurança que Davi sentiu há tanto tempo, nós declaramos sobre esta manhã, sobre cada minuto que se desdobrará, hoje, a verdade imutável de que o Senhor é o meu pastor. Sinta essa frase, meu irmão, minha irmã, não apenas como um poema antigo, mas como a realidade mais concreta da sua existência. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que chama as estrelas pelo nome, Ele é o seu pastor. Ele te conhece, Ele sabe o seu nome. Ele conhece as suas dores mais profundas, aquelas que você nunca ousou confessar a ninguém. Ele conhece os seus sonhos mais secretos, as esperanças que você guarda no fundo da alma. E porque Ele é o seu pastor, a promessa que se segue é uma consequência natural e poderosa. Nada me faltará. Respire nessa promessa. Nada, absolutamente nada do que é essencial para a sua vida, para a sua alma, para o seu propósito, lhe faltará. Isso não é uma promessa de uma vida sem desafios, mas é a garantia da presença e da provisão do pastor em meio a cada um deles. Quando a ansiedade tentar lhe dizer que os recursos vão acabar, que você não é capaz, que a porta não vai se abrir, a voz do pastor sussurra: eu sou a sua provisão. Nada te faltará. Quando a solidão bater a sua porta, fazendo você se sentir esquecido e invisível, a voz do pastor declara: eu estou com você. A minha presença te basta, nada te faltará. Quando o cansaço físico e emocional ameaçar te derrubar, quando a sua força parecer ter chegado ao fim, a voz do pastor te conforta: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sou o seu descanso. Nada te faltará. Ele é o pastor que não apenas aponta o caminho, mas que nos carrega no colo quando nossas pernas falham, e Ele nos conduz. Como precisamos ser conduzidos? Em um mundo de tantas vozes, tantas opiniões, tantas direções conflitantes, a alma anseia por um guia seguro. E a promessa se desdobra: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Imagine essa cena, sinta a maciez da grama verde, um lugar de descanso e nutrição. Veja a serenidade das águas tranquilas, um lugar de refrigério e paz. Este é o desejo de Deus para você hoje. Ele quer acalmar a tempestade dentro do seu coração. Ele quer te levar para longe do deserto da preocupação e te fazer repousar em seus pastos de graça. Talvez as suas águas hoje pareçam turbulentas, agitadas por problemas financeiros, conflitos familiares, notícias preocupantes ou um diagnóstico médico assustador. Mas o pastor tem o poder de acalmar a tempestade. Ele caminha sobre as águas turbulentas da sua vida e diz: aquietai-vos. Ele te guia mansamente, não com pressa, não com violência, mas com a gentileza de quem conhece a sua fragilidade e te ama profundamente. Ele te guia para o lugar onde a sua alma pode ser restaurada. Refrigera minha alma. Que promessa poderosa para o início de um dia. A alma que acorda cansada, sobrecarregada, fragmentada pelo dia de ontem, o pastor a toma em suas mãos e a refrigera, a restaura, a torna inteira novamente. Ele sopra sobre nós o seu fôlego de vida e nos dá a força de que precisamos para continuar. E para onde Ele nos guia? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Ele não nos guia por caminhos tortuosos de engano ou por atalhos que comprometem a nossa integridade. Ele nos conduz pelos caminhos retos, os caminhos que honram o seu nome. Isso significa que, mesmo quando não entendemos o percurso, podemos confiar que o destino é bom e o guia é perfeito. A nossa responsabilidade não é conhecer todo o mapa, mas apenas dar o próximo passo segurando a mão do guia. Confiar que, por amor do seu próprio nome e da sua própria reputação, ele não nos deixará nos perder. E então, a oração de Davi nos leva a um lugar de honestidade brutal, um lugar que todos nós conhecemos muito bem. O vale, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Preste atenção nessas palavras. Elnao diz se eu andar pelo vale, mas ainda que eu ande. O vale é uma parte inevitável da jornada humana. O vale da perda, do luto, da enfermidade, da traição, da depressão, da dúvida, do desemprego. É um lugar escuro, onde as sombras se agigantam e o medo tenta nos paralisar. Talvez você esteja atravessando um desses vales, neste exato momento. A luz parece distante, a esperança parece frágil, e o medo é um companheiro constante. Mas olhe para a promessa, amado. Olhe para a âncora da sua alma. Não temeria mal algum. Por quê? Por causa de uma única e transformadora verdade. Porque tu estás comigo. A ausência do medo não vem da ausência do perigo, mas da presença do pastor. Ele não nos promete que não entraremos no vale, mas nos garante que ele entrará no vale conosco. Você não está sozinho nessa escuridão. A presença de Deus não é uma luz que apenas brilha no topo da montanha. É uma luz que brilha mais forte na mais profunda escuridão do vale. Ele está com você. A sua vara e o seu cajado, instrumentos de proteção e de direção, eles te consolam. A vara para afugentar os predadores, os medos, as mentiras que te atacam. O cajado para te puxar para perto, para te corrigir com amor, para te guiar para fora do perigo. Sinta o consolo dessa presença protetora agora mesmo, bem aí no meio da sua luta. Ele está lutando por você. É nesta verdade, na certeza da presença do pastor no vale, que encontramos a força para abraçar outra promessa extraordinária, uma que parece impossível para a lógica humana, mas que é o pilar da nossa fé. É a promessa encontrada em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as coisas boas, as vitórias, as alegrias, mas todas as coisas. Isso inclui o vale. Isso inclui a dor, a lágrima, a perda, a decepção. De alguma forma misteriosa e soberana, o nosso pastor, que também é o mestre artesão do universo, pega os fios escuros e aparentemente sem sentido da nossa vida, os fios da dor e do sofrimento, e os tece, junto com os fios dourados da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor, criando uma tapeçaria de beleza e propósito que os nossos olhos agora não conseguem ver. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Cada lágrima é recolhida, cada luta é usada, cada vale atravessado com ele se torna um testemunho do seu poder e da sua fidelidade. O mal que o inimigo planejou contra você, a dificuldade que o mundo te impôs, Deus os transforma em instrumentos para o seu bem, para te moldar, para te fortalecer, para te aproximar dele e para cumprir o propósito para o qual ele te chamou. Isso não diminui a sua dor. A dor é real, mas dá um propósito à sua dor. O seu sofrimento não é um ponto final. É um capítulo em uma história muito maior que Deus está escrevendo. Uma história de redenção e glória. A cruz de Cristo é a prova máxima disso. O que parecia ser a maior tragédia, a maior injustiça, a derrota definitiva do bem, Deus transformou na maior vitória, na fonte da nossa salvação, na prova do seu amor eterno. Se ele pôde fazer isso com a cruz, o que ele não pode fazer com o seu vale? O que ele não pode fazer com a sua situação? O seu pastor está no controle. Ele está trabalhando em todas as coisas neste exato momento, nos bastidores da sua vida, organizando, movendo, transformando tudo para o seu bem final. Confie nele, entregue a ele os pedaços quebrados da sua vida e observe como ele os transforma em um mosaico de graça. A promessa não é que entenderemos tudo, mas que podemos descansar naquele que entende e que nos ama, com um amor que excede todo entendimento. Essa é a esperança que ancora nossa alma nesta manhã. A esperança de que não somos vítimas do acaso, mas filhos amados de um pastor soberano. E é essa esperança, essa paz, que queremos que alcance mais e mais corações. Sei esta oracal, se estas palavras estão tocando o seu espírito e trazendo consolo para sua alma, eu peço que você, de forma suave, se inscreva em nosso canal. Curta este vídeo,
para que mais pessoas possam encontrá-lo. E, principalmente, pense em alguém agora. Alguém que você sabe que está precisando ouvir, que não está sozinho no vale, que o seu sofrimento tem um propósito. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja você o instrumento de Deus, para levar essa semente de esperança ao coração de alguém hoje, com essa certeza firmemente plantada em nosso coração. A certeza de que temos um pastor que nos guia, nos protege e nos provê, e que está tecendo todas as circunstâncias da nossa vida para o nosso bem menos. Nós podemos agora avançar para o próximo passo. Tendo reconhecido quem Ele é e o que Ele faz, nosso coração naturalmente se inclina em resposta. É um movimento de gratidão, de confiança e de rendição. E é exatamente para aí que vamos agora, para a segunda parte da nossa oração. O ato consciente e profundo de entregar o nosso coração, as nossas vontades e o nosso dia inteiramente nas mãos deste bom pastor. E é neste lugar de reconhecimento, meu Pai amado, com a alma aquietada pela certeza do teu cuidado pastoral, que eu agora me apresento a ti, eis-me aqui. Não mais fugindo, não mais me escondendo atrás das minhas justificativas, ou das minhas máscaras de autossuficiência, eu me coloco diante de ti como sou, em total transparência, sabendo que tu sondas o meu coração, e conheces o meu pensamento. Tu vês além da fachada que eu apresento ao mundo, tu vês o emaranhado de intenções, medos e desejos que habitam em mim. E é a este Deus, o bom pastor que já me acolheu, que eu agora desejo entregar não apenas as partes boas e admiráveis da minha vida, mas tudo aquilo que eu escondo, tudo aquilo que me envergonha, tudo aquilo que me quebra. E a ti, Senhor, o meu coração. Esta é a minha oração de entrega, o meu ato de rendição. Eu confesso, Pai, que tantas vezes eu tento pegar o cajado das tuas mãos. Eu tento ser o meu próprio pastor, traçando meus próprios caminhos, confiando na minha própria sabedoria, que é tão falha e limitada. Eu me perco em vales que eu mesmo criei, vales de orgulho, de teimosia, de independência tola. Perdoa-me, Senhor, perdoa a minha arrogância em pensar que eu sei o que é melhor para mim, quando tu és aquele que vê o fim desde o começo, aquele que está tecendo todas as coisas para o meu bem. Hoje, nesta manhã, eu conscientemente solto as rédeas. Eu renuncio ao controle que eu nunca tive de verdade. Eu aceito a tua liderança. Guia-me, Senhor. Mesmo que seja para águas tranquilas que eu não escolhi, ou por veredas de justiça, que desafiam a minha zona de conforto. E eu confio MT, eu venho diante de ti em quebrantamento, reconhecendo que sou pó, e ao pó voltarei. Reconheço a minha fragilidade, a minha inconstância. Quantas vezes, Senhor, eu duvidei da tua provisão? Quantas vezes a minha fé vacilou diante das circunstâncias, esquecendo-me de que o meu pastor me garante que nada me faltará. Perdoa a minha incredulidade. Perdoa as vezes em que o medo falou mais alto que as tuas promessas. Perdoa-me por olhar para o tamanho das ondas, e não para o poder daquele que caminha sobre elas. Eu me arrependo, Pai, por cada momento em que permiti que a ansiedade roubasse a paz que tu me ofereces gratuitamente. Eu te entrego agora cada preocupação, cada si, cada cenário catastrófico que a minha mente insiste em criar. E os coloco aos pés da tua cruz, e escolho crer, escolho descansar, na verdade de que tu estás comigo no vale, e a tua presença é tudo o que eu preciso. Eu clamo agora como aquele pai desesperado no Evangelho. Eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha falta de fé, fortalece a minha confiança em Ti, para que eu possa caminhar sobre as águas da incerteza, mantendo os meus olhos fixos em Ti, o Autor e Consumador da minha fé. E neste momento de sinceridade, eu não posso ignorar a escuridão que por vezes habita em meu próprio coração. O salmista clamou por um coração puro, e hoje eu faço dessa a minha oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Lava-me, Senhor, de toda a amargura que guardei. Eu confesso o rancor que cultivei contra aqueles que me feriram, a falta de perdão, que se tornou uma raiz amarga, envenenando a minha própria alma. Tu me chamas para a mesa que preparas na presença dos meus inimigos, uma mesa de honra e vindicação. Mas como posso me assentar nela com um coração cheio de ódio? Liberta-me, Pai. Dá-me a graça sobrenatural de perdoar como tu me perdoaste. Quebra as correntes da mágoa, para que eu possa ser verdadeiramente livre. Purifica-me da inveja, da comparação que me faz diminuir as bênçãos que tu derramas sobre os outros, e sobre mim. Ensina-me a celebrar com os que celebram, e a chorar com os que choram, com um coração genuíno e cheio do teu amor. Remove de mim o orgulho que me impede de pedir ajuda, de admitir os meus erros, de ser vulnerável. Eu quero ter o coração manso e humilde de Cristo. Clamo por misericórdia pelos meus pecados. Ó Deus,
pelas palavras duras que saíram da minha boca, e feriram aqueles que eu amo, pela impaciência com que tratei as falhas dos outros, esquecendo-me das inúmeras vezes que a tua paciência me sustentou, pelos julgamentos que fiz em silêncio, usurpando o teu lugar de único e verdadeiro juiz, pelo bem que eu sabia que deveria fazer, e não fiz, pela omissão, pela indiferença, pela frieza espiritual. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Senpai, eu te dou permissão. Ilumina com a tua luz cada canto escuro da minha alma. Mostra-me o que precisa ser mudado, o que precisa ser confessado, o que precisa ser abandonado. Eu não quero mais carregar o peso da culpa e da vergonha. A tua palavra me garante que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu me agarro a essa promessa agora mesmo. Eu confesso as minhas falhas e recebo o teu perdão, que é completo e imerecido. Sinto o peso sendo retirado dos meus ombros. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue que me purifica de todo o pecado, e agora, Pai, como um filho que sabe que tem um Pai amoroso e poderoso. Eu clamo por cura para as feridas que esses pecados causaram em mim e nos outros. Cura para as memórias dolorosas que ainda assombram as minhas noites. Cura para o coração partido pela perda, pela traição, pela rejeição. Tu és o Deus que sara, Jeová Rafá, o teu poder curador não tem limites. Toca agora, com a tua mão invisível, mas real, cada área da minha vida que está doente. Seja no corpo, na alma ou no espírito. Onde há dor, traz o teu alívio. Onde há tristeza profunda, derrama o teu óleo de alegria. Onde há confusão mental, sopra o teu espírito de clareza e de paz. Eu clamo por libertação. Liberta-me dos padrões de pensamento negativos que Liberta-me das garras de vícios e hábitos destrutivos que me afastam de ti. Liberta-me do medo do futuro e da prisão do passado. O teu Filho declarou que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu reivindico essa liberdade agora. Que todas as correntes que o inimigo usou para me prender, sejam quebradas. Em nome de Jesus. Eu sou teu, fui comprado por um alto preço, e declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, pois o meu pastor está comigo. Eu sei que nesta jornada de clamor, eu não estou sozinho. Você que ora comigo, você não está sozinho em sua luta. As suas lágrimas, as suas doras, as suas súplicas são vistas e ouvidas pelo mesmo Pai amoroso. E há poder quando nos unimos em oração. Por isso, eu te convido, com todo carinho, a fazer algo poderoso. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa dar detalhes. Se não se sentir confortável, pode ser apenas um nome, uma causa, uma palavra como cura, libertação, família, ou a fazer isso. Você não apenas entrega a sua causa a Deus, mas permite que irmãos e irmãs em fé de todo o mundo possam interceder por você. Vamos formar aqui uma corrente de oração, um altar virtual, onde depositamos as nossas causas, confiando que o nosso pastor agirá. Te peço, permaneça conosco até o final desta jornada de oração. O melhor ainda está por vir. Com um coração assim esvaziado, Pai, esvaziado do orgulho, da culpa, do medo, com a alma limpa pelo teu perdão, e a voz ainda ecoando o clamor por tua ajuda, nós agora nos aquietamos. Fizemos a nossa parte, a entrega, a confissão, o pedido. Agora nos preparamos para a parte mais sublime e transformadora. Preparamos o nosso ser para parar de falar e começar a ouvir, para parar de pedir e começar a receber. Nós nos preparamos para a terceira e mais gloriosa parte desta jornada da manhã, o momento em que a tua presença, que já nos acompanhava, agora começa a inundar, a preencher, a curar e a restaurar ativamente cada espaço que foi aberto em nós, e agora, neste silêncio sagrado que se segue ao clamor, neste espaço que você corajosamente abriu dentro de si, eu peço que você apenas respire. Respire, fundo e lentamente. Não tente sentir nada, não force nenhuma emoção, apenas se aquiete. Como a terra seca que espera pela chuva, como a noite que anseia pela primeira luz da aurora, assim a sua alma, agora esvaziada e sincera, espera pelo toque do céu. E ele vem. Sinta, meu amado irmão, minha amada irmã. Sinta a chegada suave e inconfundível do Consolador. Jesus prometeu, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não é uma força distante, ou uma ideia abstrata. Ele é uma pessoa divina, o Espírito Santo,
e Ele está aí com você. Neste exato momento, no seu quarto, no seu carro, onde quer que você esteja, Ele está cumprindo a sua missão de consolar. Sinta a sua presença como uma brisa suave que acalma o calor da aflição. Sinta menos-a como um manto de paz que começa a cobrir os seus ombros cansados. Essa paz da qual falamos não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. É a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e a promessa é que ela guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Permita que esta paz comece a montar guarda ao redor do seu coração ferido. Permita que ela silencie as vozes da acusação, do medo e da ansiedade. Ela está aqui, e Ele veio para restaurar. O Espírito Santo agora se move como um médico divino, com uma ternura infinita, em direção às feridas que você acabou de expor. Aquelas memórias dolorosas, aquelas cenas que se repetem em sua mente e que ainda trazem dor. Ele as está tocando agora. Ele está aplicando o bálsamo de Gileade, o óleo celestial da cura. Onde havia a dor aguda da traição, Ele está derramando o consolo da sua fidelidade. Ele é o amigo que nunca falha, que nunca abandona. Onde havia a ferida profunda da rejeição, Ele está sussurrando ao seu espírito a sua verdadeira identidade. Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Você é escolhido, aceito, amado, com um amor eterno. Deixe que essa verdade comece a reescrever a sua história. Deixe que a graça de Deus lave as marcas que o passado deixou. As cicatrizes podem até permanecer, mas elas não doerão mais. Em vez disso, elas se tornarão um testemunho do poder curador daquele que transforma cinzas em beleza. Ele sara os quebrantados de coração e ligoliza as suas feridas. Visualize suas mãos amorosas cuidando de você, limpando cada ferida, com compaixão e firrando-as com o selo do seu amor redentor. Você não está mais definido pela sua dor. Você está sendo redefinido pelo toque do seu curador. Agora, sinta esse toque se aprofundar, indo além das memórias, alcançando o âmago da sua alma cansada. A promessa do nosso bom pastor é: refrigera minha alma. É exatamente isso que o Espírito Santo está fazendo agora. Ele está trazendo um refrigério celestial para sua alma exausta. Se você se sente esgotado, como se não tivesse mais forças para dar um passo sequer, receba esta renovação. E como o Bíber, uma fonte de água viva. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Beba desta água agora. Deixe que ela lave o cansaço, a fadiga espiritual, o desânimo. Sinta uma nova força começando a fluir em seu interior. Não é uma força sua, mas a força dele sendo aperfeiçoada na sua fraqueza. A alegria do Senhor é a sua força. E essa alegria não depende das circunstâncias. É uma alegria profunda, que brota da certeza de ser amado, perdoado e cuidado pelo Deus do universo. A palavra nos promete vestes de louvor em vez de espírito angustiado e óleo de alegria em vez de pranto. Pela fé, vista-se com essas vestes agora. Troque o manto pesado da tristeza pelo manto leve do louvor. Mesmo que um sorriso ainda não brote em seus lábios, deixe que a alegria comece a brotar em seu espírito, uma semente de esperança plantada pelo próprio Deus. Lembre-se da promessa que fundamenta toda a nossa oração. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Com a alma sendo curada e restaurada, talvez agora você possa começar a enxergar um vislumbre dessa verdade. O vale pelo qual você passou, a dor que você sentiu, nada disso foi em vão. O mestre artesão estava lá o tempo todo, pegando cada fragmento da sua vida, cada pedaço quebrado, e o está encaixando em um propósito maior. Ele está transformando a sua dor em poder, o seu testemunho em esperança para outros, a sua fraqueza em uma demonstração da sua glória. Deus não desperdiça sofrimento. Ele o redime. Ele o usa para nos moldar à imagem de Cristo, para nos tornar mais compassivos, mais dependentes dele, mais fortes na fé. O que o inimigo pretendia para a sua destruição, Deus está agora mesmo revertendo para o seu bem e para a edificação de muitos. Creia nisso com todo o seu coração. O seu caos está se tornando a tela para a obra-prima de Deus. A sua história está sendo tecida com os fios da redenção. O Senhor está trocando a sua sorte, e a promessa dele para você é a mesma que ele deu a Jeremias. Porque eu, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim que ele espera para você é um fim de esperança, de restauração. Dúvida abundante, eu quero que você sinta isso de forma muito pessoal. Eu falo com você agora, como se estivesse ao seu lado, segurando a sua mão,
com os olhos fixos nos seus, e com toda a firmeza da minha fé, eu declaro sobre a sua vida: a restauração de Deus está sobre você. Receba, em nome de Jesus, receba a cura para o seu coração. Receba a paz que aquieta a sua mente. Receba a renovação para a sua alma cansada. Receba o consolo para o seu espírito abatido. Onde havia vazio, que a plenitude de Cristo comece a preencher. Onde havia escuridão, que a luz inextinguível de Jesus comece a brilhar, dissipando toda a sombra. Onde havia confusão, que a sabedoria do Espírito Santo traga clareza e direção. Onde havia medo, que o perfeito amor de Deus lance fora todo o pavor. Você não é mais um órfão espiritual, lutando sozinho. Você é um filho, uma filha, no colo do Pai. Descanse aí. Permaneça nesse lugar de segurança e amor. Não tenha pressa de sair. Este é o seu momento de ser ministrado pelo próprio Deus. O bom pastor te carregou no colo, te trouxe para os verdes pastos do seu cuidado, e agora Ele mesmo está cuidando de você. Respire fundo e receba. Simplesmente receba todo o amor, toda a cura, toda a paz que o céu está derramando sobre você agora, e esta paz, este consolo profundo que você talvez esteja experimentando agora, não foi feita para ser guardada apenas para si. A paz de Deus é um presente que cresce quando é compartilhado. Neste momento, certamente o Espírito Santo está trazendo à sua mente o rosto de alguém que você ama, um amigo, um familiar, um colega de trabalho que está passando por um deserto, que está com o coração pesado, que precisa desesperadamente encontrar um oásis de paz. Se esta oração está sendo um refrigério para você, não hesite. Seja o canal da bênção de Deus. Pegue o link desta oração e envie para essa pessoa. Escreva uma simples mensagem: pensei em você. Espero que isto traga paz ao seu coração. Você pode ser a resposta da oração de alguém hoje. Você pode ser o instrumento que o bom pastor usará para alcançar outra ovelha ferida. Faça isso agora, em um gesto de amor e generosidade. Agora, com o coração mais calmo, com a alma sendo restaurada pelo toque do Espírito, e com a paz de Deus começando a firmar raízes em nosso ser, nós nos preparamos para a próxima etapa da nossa jornada de oração. Nós recebemos o consolo. Nós recebemos a cura. Agora, precisamos ser fortalecidos para viver neste dia. Não basta sentir a presença de Deus. Precisamos ser fortalecidos por ela para enfrentar os desafios que virão. A fé que foi provada, confessada e agora consolada, precisa ser edificada e tornada robusta. E assim, com o espírito preparado e o coração grato, nós avançamos suavemente para a parte final da nossa oração, onde não mais pediremos por consolo, mas clamaremos por um fortalecimento sobrenatural da nossa fé, para que possamos caminhar como mais do que vencedores durante todo o dia que temos pela frente. E com essa fé que agora germina em nosso coração, nutrida pelo teu consolo e regada pela tua paz, nós nos levantamos em espírito. Pai, nós não permanecemos deitados nos verdes pastos do teu cuidado, mas nos erguemos, fortalecidos por eles, prontos para a jornada do dia. A nossa confiança não está firmada na areia movediça dos nossos sentimentos ou na instabilidade das nossas circunstâncias. A nossa confiança está edificada sobre a rocha inabalável que tu és. Está ancorada na verdade imutável da tua palavra, e é sobre esta fundação sólida que nós agora começamos a construir, com as nossas próprias palavras, uma fortaleza de fé ao nosso redor. Nós não apenas cremos em silêncio, nós declaramos em voz alta. Nós proclamamos a verdade do teu reino sobre a mentira do mundo. Nós nos juntamos ao coro dos séculos, aos heróis da fé, que pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, e nós declaramos: o nosso Deus reina. Eu proclamo, nesta manhã, a tua soberania absoluta. Tu és el Elyon, o Deus Altíssimo. Tu te assentas em um trono de glória, e nada nocivo, na terra ou debaixo da terra, acontece fora da tua permissão e do teu conhecimento. O teu reino não tem fim, e o teu domínio se estende sobre toda a criação. Eu declaro que tu és soberano sobre este dia que se inicia. Cada minuto, cada hora, cada encontro, cada desafio, já é conhecido por ti e está sob o teu controle. Eu declaro a tua soberania sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu submeto cada área a ti, a minha saúde, as minhas finanças, os meus relacionamentos, o meu trabalho, os meus sonhos e o meu futuro. Eles não estão nas mãos do acaso, do destino ou das decisões de outras pessoas. Eles estão seguros nas tuas mãos, as mãos do bom pastor, que é também o Rei do Universo.
Eu declaro a tua soberania sobre a minha nação, sobre os seus líderes, sobre as suas leis. Nós oramos para que o teu reino venha e a tua vontade seja feita aqui, assim como ela é feita no céu. E eu me lembro, com profunda gratidão, da promessa que nos sustenta. Tu estás tecendo todas estas coisas, mesmo as que eu não entendo, para o meu bem, pois fui chamado segundo o teu propósito. A tua soberania não é a de um tirano distante, mas a de um Pai amoroso que governa todas as coisas com sabedoria e bondade infinitas, juntamente com a tua soberania. Eu proclamo a tua fidelidade inabalável, Senhor. Tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão. Mas mais do que isso, tu és El-Emuná, o Deus fiel. A tua fidelidade não depende da minha. Ela é um atributo do teu próprio caráter. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Que consolo extraordinário! As montanhas podem se abalar, e as colinas podem ser removidas, mas o teu amor fiel por mim jamais se abalará. Eu declaro que a tua palavra é a verdade. Cada promessa que saiu da tua boca é sim, e amém em Cristo Jesus. Tu não és homem, para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. Que tu prometesse, tu és poderoso para cumprir. Eu me lembro da tua fidelidade no passado. Lembro-me das vezes em que me livraste, em que me sustentaste, em que me curaste, em que me surpreendeste com a tua graça. Cada uma dessas memórias é um tijolo na construção da minha fé hoje. Se tu foste fiel ontem, tu serás fiel hoje, e serás fiel para sempre. Por isso, eu coloco todo o meu peso sobre as tuas promessas. Eu descanso na certeza de que aquele que começou a boa obra em mim, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A minha vida é um projeto nas mãos de um construtor fiel, e tu não deixas obras inacabadas. E por causa dessa soberania e dessa fidelidade, eu declaro a minha fé em ti, mesmo em meio às lutas que eu possa estar enfrentando. Meu vale, não com medo, mas com fé, sabendo que o meu pastor está comigo. Eu olho para os gigantes que se levantam contra mim, não com pavor, mas com a confiança de Davi, que declarou: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E eu declaro que o maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E eu declaro que possuo todas as coisas naquele que me fortalece. Esta força não é minha, é um dom da tua graça, que opera em minha fraqueza. Quando me sinto fraco, então é que sou forte. Quando me sinto incapaz, eu declaro que a tua capacidade me basta. Eu escolho andar por fé e não por vista. Eu escolho confiar no teu caráter quando não consigo traçar o teu plano com ousadia. Eu me apego a uma das mais poderosas promessas da tua palavra. Uma promessa que é um escudo contra o medo do fracasso e da vergonha. Todo aquele que nele crê não será confundido. Eu declaro sobre a minha vida: eu não serei confundido. A minha esperança em ti não será frustrada. A minha confiança no teu nome não me levará à vergonha. O mundo pode zombar da fé, pode chamar de loucura a confiança no invisível, mas a tua palavra me garante que a minha fé será honrada. Confundido seria eu se confiasse na minha própria força, que é passageira. Confundido seria eu se confiasse nas riquezas, que a traça e a ferrugem consomem. Confundido seria eu se confiasse em homens, que são falhos como eu. Mas eu é confiar no Senhor. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E porque a minha confiança está em ti e na rocha eterna, eu não serei abalado. A minha casa espiritual está firmada sobre a rocha. E quando as tempestades deste dia vierem, e elas virão, a minha casa não cairá, porque está fundada em ti. Portanto eu proclamo a minha perseverança. Eu não vou desistir. Calm/twos. Olhos postos em mim, eu correrei com paciência a carreira que me está proposta. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu lutarei o bom combate, completarei a carreira e guardarei a fé. Eu me visto agora, em espírito, com toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firme. Firme, na verdade, na justiça, no evangelho da paz, na fé, na salvação e na tua palavra. Eu declaro que o poder da oração é real e eficaz. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, e por isso eu oro, não como um último recurso, mas como a minha primeira e mais poderosa arma. Eu oro com a certeza de que tu ouves, de que tu te importas, e de que tu respondes, segundo a tua perfeita vontade e o teu tempo. Amém. Move a mão daquele que move o mundo. E eu sei que esta jornada de fé, esta construção de uma fortaleza espiritual, não é para ser feita apenas uma vez. É um ato diário, é um relacionamento
contínuo. Se esta oração está fortalecendo o seu espírito, se você sente a sua fé sendo edificada e a sua coragem renovada, eu te convido a não deixar que isso seja apenas um momento isolado. Imagine começar cada um dos seus dias com esta mesma profundidade, com esta mesma conexão. Se você deseja continuar orando conosco diariamente, construindo essa muralha de fé ao redor da sua vida, eu te encorajo a se inscrever em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de fé, para que juntos, dia após dia, possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E agora, com a nossa fé declarada, o nosso espírito fortalecido e a nossa confiança proclamada em voz alta, nós percebemos que não estamos nesta jornada sozinhos, nem lutamos apenas por nós mesmos. A força que recebemos não é para nosso próprio deleite, mas para ser usada no campo de batalha da vida. Tendo firmado a nossa própria posição, estamos agora prontos para olhar ao nosso redor. Estamos prontos para usar a nossa fé, para lutar pelos outros. Chegou o momento de nos levantarmos como intercessores, como atalaias, como guerreiros espirituais. E assim, com a espada do Espírito em mãos e o escudo da fé erguido, nós entramos na próxima e crucial fase da nossa oração da manhã. O momento sagrado da intercessão e da batalha espiritual, onde lutamos por aqueles que amamos e tomamos posição contra as obras das trevas. E agora, ó Pai, revestidos da tua armadura, com os pés firmados na rocha da nossa salvação e com a nossa fé fortalecida pelo teu Espírito, nós nos levantamos. Nós nos erguemos não apenas como filhos amados que descansam em teu colo, mas como soldados do teu exército, como embaixadores do teu reino. Nós reconhecemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nós não entramos nesta batalha com a nossa própria força, pois ela é nula. Nós entramos no poder do teu nome, Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É com esta autoridade que nos foi delegada, e não merecida, a autoridade do Cordeiro que venceu, o leão da tribo de Judá, que nós agora tomamos a nossa posição. Nós nos levantamos em intercessão, Pai, primeiramente por aquele e por aquela que ora conosco agora, e em nome de Jesus, pela autoridade que nos foi concedida, em Lucas 10:19, nós declaramos a quebra de toda e qualquer corrente que o inimigo tenha usado para aprisionar a sua vida. Toda a cadeia de pecado habitual, de vício, de compulsão, que tem trazido vergonha e derrota, nós a declaramos quebrada agora. Nós falamos a montanha da pornografia, da mentira, da amargura, do vício, em substâncias ou em aprovação humana. E ordenamos: levanta-te e lança-te ao mar. O pecado não terá mais domínio sobre ti, amado irmão, amada irmã, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. A força do pecado foi quebrada na cruz. E nós ativamos essa vitória sobre a sua vida, agora mesmo. Nós declaramos quebradas as correntes do passado, toda palavra de maldição, todo rótulo negativo, toda sentença de fracasso que foi lançada sobre você na sua infância ou ao longo da sua vida, nós as declaramos nulas e sem efeito. Elas não definem quem você é. A sua identidade está em Cristo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, perdoado, lavado e justificado no sangue de Jesus. Receba a sua liberdade. Com a ousadia do Espírito Santo, nós nos levantamos contra o espírito de medo que o paralisa, que adia sonhos, que destrói relacionamentos, que sabota o propósito de Deus. Espírito de medo, nós te repreendemos, em nome de Jesus. Você não tem parte nem sorte na vida deste filho, desta filha de Deus. Nós te expulsamos. Nós ordenamos que você solte a mente, solte as emoções, solte o futuro desta pessoa agora. Pois a palavra nos garante que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Nós liberamos sobre você agora um espírito de fortaleza, para avançar, um espírito de amor que lança fora todo medo, e um espírito de moderação, de uma mente sã e equilibrada, governada pela paz de Cristo. O medo da escassez, o medo da doença, o medo da solidão, o medo da morte, o medo do que as pessoas pensam, todos eles estão subjugados debaixo dos pés de Jesus, e nós impomos essa derrota sobre a sua vida. Caminhe em ousadia, caminhe em confiança, pois ouço o bom pastor tá com você. Nós avançamos agora contra as fortalezas que trazem dor à alma. Nós declaramos cura sobre os traumas, aquelas feridas profundas,
causadas por abuso, por abandono, por violência, por traição, nós ordenamos que o poder do Espírito Santo penetre nessas memórias agora e traga cura e libertação. Onde havia dor, que haja paz. Onde havia pânico, que haja segurança. Onde havia fragmentação, que haja integridade. Nós repreendemos os terrores noturnos ou os flashbacks, a ansiedade crônica, que são frutos desses traumas. Nós declaramos sobre a sua mente, a mente de Cristo. Nós declaramos sobre a sua alma, a paz que excede todo o entendimento. E que o Deus da esperança o encha de toda a alegria e paz, porquanto você crê, para que você transborde de esperança. Pelo poder do Espírito Santo, receba a cura para as suas emoções. Receba a libertação da prisão da dor. Você não é mais um refém do seu passado. Em Cristo, você é livre. Agora, com a autoridade de intercessores, nós voltamos a nossa atenção para os lares, para as famílias. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de contenda, de divórcio, de discórdia, de rebeldia, que tem tentado destruir os lares. Nós declaramos que as famílias aqui representadas são famílias do Senhor. Nós quebramos todo o ciclo de brigas, de incompreensão, de frieza e liberamos sobre os casamentos uma unção de amor, de respeito mútuo, de perdão e de cumplicidade. Que os maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Que as esposas respeitem seus maridos. Nós abençoamos a relação entre pais e filhos. Quebramos o poder da rebeldia e da desonra, e liberamos um espírito de obediência, amor e comunicação saudável. Que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para os pais. Nós declaramos a restauração de lares quebrados, a reconciliação de relacionamentos cortados. Onde o inimigo semeou divisão, que o Espírito Santo traga uma união sobrenatural. Nós cobrimos cada lar com o sangue de Jesus, e declaramos que ele é território santo, um lugar de paz, refúgio e amor. E nós construímos agora, em espírito, um muro de proteção ao seu redor, e ao redor de todos os que você ama. Nós ativamos sobre a sua vida as promessas do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sim, você descansará seguro. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Praga alguma chegará à tua tenda. Nós declaramos que o anjo do Senhor acompasseie ao seu redor e te livra. Nós te cobrimos com o sangue do Cordeiro, um sinal que o anjo da morte não pode transpor. E com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós declaramos Isaías 5:4-17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Todo plano do inimigo contra a sua saúde, sua família, suas finanças, seu ministério, nós o declaramos frustrado e cancelado agora, em nome de Jesus. Toda seta inflamada do maligno que for lançada contra você hoje, nós a apagamos com o escudo da fé. Você está guardado, protegido, selado e seguro nas mãos do Todo-Poderoso. Neste momento poderoso de intercessão, onde a nossa fé se une e os céus se movem, queremos estender este manto de cobertura. A oração coletiva tem um poder imenso. Se você deseja que o seu nome, ou o nome de alguém que você ama, seja especificamente incluído em nosso altar de oração, em nossa corrente de intercessão diária, eu te convido a fazer algo simples, mas profundo. Deixe o nome nos comentários abaixo. Ao escrever ali, você está plantando uma semente de fé e permitindo que uma comunidade de guerreiros de oração se levante em seu favor. Não hesite. Faça parte deste exército de intercessão. Vamos lutar uns pelos outros. E agora, com as correntes quebradas, com o medo expulso, com os lares cobertos, e a proteção divina declarada sobre nós, o ambiente espiritual mudou. A atmosfera de opressão deu lugar a uma atmosfera de esperança. A escuridão recuou diante da luz da nossa fé unida. Sentimos a maré da batalha virar a nosso favor, não por nossa força, mas pelo poder daquele que luta por nós. E calma-as. Céus se movendo em nosso favor, com os anjos do Senhor agindo em nosso nome. Nós nos preparamos para o ato final e culminante desta oração. Não é mais um momento de pedir, nem mesmo de lutar, mas de simplesmente proclamar a vitória que já está ganha. Em Cristo Jesus, nós nos preparamos para entrar na última parte da nossa oração. O momento de liberar uma declaração profética, de vitória, de bênção e de triunfo sobre o seu dia e sobre a sua vida. E assim, com os céus abertos sobre nós, com o exército de anjos a nosso favor, e com a autoridade que nos foi conferida pelo Rei dos Reis, nós mudamos a nossa postura. Nós não mais pedimos, nós não mais guerreamos contra o que já foi derrotado. Nós simplesmente nos erguemos como arautos da vitória, como portadores das boas novas do reino.
nós entramos agora no ato mais sublime da fé, o de chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Nós alinhamos a nossa voz com a voz do céu e começamos a declarar profeticamente sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu dia, não o que os seus olhos veem, mas o que a nossa fé, ancorada na palavra, já sabe que é verdade. Prepare o seu coração para receber, pois esta é a hora da manifestação da promessa. Eu declaro profeticamente sobre você, que começou esta oração talvez com um coração pesado e a mente turbulenta, a paz foi restaurada, a paz de Deus, que transcende toda a lógica humana, que não pode ser explicada, mas pode ser vivida, inunda o seu ser agora mesmo. Como um rio manso, ela flui para cada área da sua alma, silenciando as vozes da ansiedade, aquietando as tempestades da preocupação. Eu declaro Filipenses 4:7 sobre você. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Sinta essa guarda sendo estabelecida. Sinta o seu coração diminuir o ritmo frenético. Sinta a sua mente se esvaziar do tumulto. O príncipe da paz visitou a sua casa, a sua alma, e onde ele chega, a desordem tem que sair. Você não precisa mais lutar pela paz. Você está convidado a descansar nela. Ela é a sua herança, selada pelo sangue de Cristo. Receba-a. Respire-a. Viva a partir dela durante todo o dia de hoje. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida. As cadeias foram quebradas. Aquelas correntes que confessamos, aquelas amarras que o denunciamos, aquelas fortalezas que combatemos, eu as vejo agora, em espírito, como destroços inúteis no chão. Onde havia a cadeia do vício, eu declaro a liberdade da nova criação em Cristo. Onde havia a corrente da amargura e da falta de perdão, eu declaro a libertação que vem do coração perdoador de Deus. Onde havia a prisão do medo, eu declaro a ousadia dos filhos de Deus. Eu libero sobre você a palavra de Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Você está livre, caminhe como um liberto, fale como um liberto. Pense como um liberto. A sentença que pesava sobre você foi cancelada na cruz. Documented. Dívida que era contra nós foi rasgado. O inimigo não tem mais base legal para te acusar ou te prender ao seu passado. Levante a sua cabeça, erga os seus ombros. Você foi chamado para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Eu declaro profeticamente sobre o seu espírito. A sua fé foi renovada, aquela fé que talvez tenha chegado aqui fraca, vacilante quase, se apagando como um pavio que fumega, eu a vejo agora reacendida pelo sopro do Espírito Santo. A dúvida deu lugar à convicção. A incerteza deu lugar à certeza. Você agora sabe em quem tem crido e está convencido de que Ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. A sua fé é agora o seu firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem, ela é o escudo com o qual você apagará todos os dardos inflamados do maligno que vierem contra você hoje. Ela é a moeda do reino que te dá acesso às riquezas insondáveis de Cristo. Eu declaro que a sua fé move montanhas, que a sua fé agrada a Deus, que a sua fé te conecta ao poder sobrenatural dos céus. Você não é mais um cético hesitante. Você é um crente ousado, um gigante da fé em formação e por causa do tudo isso, eu declaro profeticamente sobre o seu dia e sobre a sua vida. A bênção chegou. A promessa do nosso bom pastor se cumpre sobre você de forma exuberante. Eu vejo o óleo da unção sendo derramado sobre a sua cabeça, te separando para um dia de favor e de propósito divino. Eu vejo o seu cálice, que talvez estivesse vazio ou pela metade, agora transbordando, não apenas cheio, mas transbordando com a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. Eu libero sobre você a palavra de Salmos 23:6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aonde quer que você vá hoje, a bondade de Deus irá na sua frente, abrindo portas, preparando caminhos, e a misericórdia de Deus virá atrás de você, como uma retaguarda, te protegendo, te perdoando, te restaurando de qualquer falha. Você está cercado pela bênção? Espere por ela, procure por ela. Reconheça menos há nas pequenas e nas grandes coisas. A bênção da provisão, a bênção da saúde, a bênção de relacionamentos restaurados, a bênção de ideias criativas, a bênção do favor imerecido, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, está sobre você. Receba menos há com um coração transbordante de gratidão. E por falar em gratidão, que o nosso coração agora se exploda em um cântico de agradecimento. Pai,
pelo teu amor incansável, que nos atraiu para este momento. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz que tornou todas essas vitórias possíveis. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, real e ativa, que nos consolou, nos fortaleceu, nos guiou e agora nos cela com a vitória. Nós te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por este novo dia que é uma nova página em branco, para que a tua glória seja escrita. Nós te agradecemos, não apenas pelo que tu fazes, mas por quem tu és, nosso pastor, nosso rei, nosso salvador, nosso amigo, nosso tudo. Que a gratidão seja a atmosfera que respiramos hoje, a lente através da qual enxergamos o mundo, e agora, com o coração selado pela vitória e transbordante de gratidão, receba esta bênção de envio. Vá para o seu dia, não mais como quem espera ser atacado, mas como quem já venceu a batalha. Vá na força do Senhor e na potência do seu poder. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para sempre. Vá e seja um portador desta luz, desta paz, desta vitória. Que por onde você passar, as pessoas sintam a presença do Deus que habita em você. E se esta jornada de oração, do quebrantamento à vitória, foi uma resposta de Deus para você, se você sentiu o toque do céu em sua alma e a sua vida foi transformada nestes momentos que passamos juntos, eu te peço, como um ato profético, como um selo final da sua fé, escreva aqui nos comentários a palavra Amém. Você não está apenas concordando, você está declarando publicamente que você recebeu esta palavra, que você tomou posse desta vitória e que este dia será diferente. E se você ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal, para que possamos continuar juntos, nesta jornada diária de fé. Compartilhe esta oração completa com alguém que você sabe que precisa passar por todo este processo, do vale da sombra, da morte, ao cume da vitória. Seja o anjo que Deus usará na vida de alguém hoje em Cristo. A vitória não é uma possibilidade, é a nossa identidade. E assim, com os céus abertos sobre nós, com o exército de anjos a nosso favor, e com a autoridade que nos foi conferida pelo Rei dos Reis, nós mudamos a nossa postura. Nós não mais pedimos, nós não mais guerreamos contra o que já foi derrotado. Nós simplesmente nos erguemos como arautos da vitória, como portadores das boas novas do reino. Nós entramos agora no ato mais sublime da fé, o de chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Nós alinhamos a nossa voz com a voz do céu e começamos a declarar profeticamente sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu dia, não o que os seus olhos veem, mas o que a nossa fé, ancorada na palavra, já sabe que é verdade. Prepare o seu coração para receber, pois esta é a hora da manifestação da promessa. Eu declaro profeticamente sobre você, que começou esta oração talvez com um coração pesado e a mente turbulenta, a paz foi restaurada, a paz de Deus, que transcende toda a lógica humana, que não pode ser explicada, mas pode ser vivida, inunda o seu ser agora mesmo. Como um rio manso, ela flui para cada área da sua alma, silenciando as vozes da ansiedade, aquietando as tempestades da preocupação. Eu declaro Filipenses 4:7 sobre você, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Sinta essa guarda sendo estabelecida. Sinta o seu coração diminuir o ritmo frenético. Sinta a sua mente se esvaziar do tumulto. O príncipe da paz visitou a sua casa, a sua alma, e onde ele chega, a desordem tem que sair. Você não precisa mais lutar pela paz. Você está convidado a descansar nela. Ela é a sua herança, selada pelo sangue de Cristo. Receba-a. Respire-a. Viva a partir dela durante todo o dia de hoje. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida. As cadeias foram quebradas. Aquelas correntes que confessamos, aquelas amarras que o denunciamos, aquelas fortalezas que combatemos, eu as vejo agora, em espírito, como destroços inúteis no chão. Onde havia a cadeia do vício, eu declaro a liberdade da nova criação em Cristo. Onde havia a corrente da amargura e da falta de perdão, eu declaro a libertação que vem do coração perdoador de Deus. Onde havia a prisão do medo, eu declaro a ousadia dos filhos de Deus. Eu libero sobre você a palavra de Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Você está livre, caminhe como um liberto, fale como um liberto, pense como um liberto. A sentença que pesava sobre você foi cancelada na cruz. Documented.
dívida que era contra nós foi rasgado. O inimigo não tem mais base legal para te acusar ou te prender ao seu passado. Levante a sua cabeça, erga os seus ombros. Você foi chamado para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Eu declaro profeticamente sobre o seu espírito. A sua fé foi renovada, aquela fé que talvez tenha chegado aqui fraca, vacilante quase, se apagando como um pavio que fumega, eu a vejo agora reacendida pelo sopro do Espírito Santo. A dúvida deu lugar à convicção. A incerteza deu lugar à certeza. Você agora sabe em quem tem crido e está convencido de que Ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. A sua fé é agora o seu firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem, ela é o escudo com o qual você apagará todos os dardos inflamados do maligno que vierem contra você hoje. Ela é a moeda do reino que te dá acesso às riquezas insondáveis de Cristo. Eu declaro que a sua fé move montanhas, que a sua fé agrada a Deus, que a sua fé te conecta ao poder sobrenatural dos céus. Você não é mais um cético hesitante. Você é um crente ousado, um gigante da fé em formação e por causa do. Tudo isso, eu declaro profeticamente, sobre o seu dia e sobre a sua vida. A bênção chegou. A promessa do nosso bom pastor se cumpre sobre você, de forma exuberante. Eu vejo o óleo da unção sendo derramado sobre a sua cabeça, te separando para um dia de favor e de propósito divino. Eu vejo o seu cálice, que talvez estivesse vazio ou pela metade, agora transbordando, não apenas cheio, mas transbordando com a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. Eu libero sobre você a palavra de Salmos 23, 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aonde quer que você vá hoje, a bondade de Deus irá na sua frente, abrindo portas, preparando caminhos, e a misericórdia de Deus virá atrás de você, como uma retaguarda, te protegendo, te perdoando, te restaurando de qualquer falha. Você está cercado pela bênção? Espere por ela, procure por ela. Reconheça menos a nas pequenas e nas grandes coisas, a bênção da provisão, a bênção da saúde, a bênção de relacionamentos restaurados, a bênção de ideias criativas, a bênção do favor imerecido, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, está sobre você. Receba menos a com um coração transbordante de gratidão. E por falar em gratidão, que o nosso coração agora se exploda em um cântico de agradecimento. Pai, pelo teu amor incansável, que nos atraiu para este momento. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz que tornou todas essas vitórias possíveis. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, real e ativa, que nos consolou, nos fortaleceu, nos guiou e agora nos sela com a vitória. Nós te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por este novo dia que é uma nova página em branco, para que a tua glória seja escrita. Nós te agradecemos, não apenas pelo que tu fazes, mas por quem tu és, nosso pastor, nosso rei, nosso salvador, nosso amigo, nosso tudo. Que a gratidão seja a atmosfera que respiramos hoje, a lente através da qual enxergamos o mundo, e agora, com o coração selado pela vitória e transbordante de gratidão, receba esta bênção de envio. Vá para o seu dia, não mais como quem espera ser atacado, mas como quem já venceu a batalha. Vá na força do Senhor e na potência do seu poder. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para sempre. Vá e seja um portador desta luz, desta paz, desta vitória. Que por onde você passar, as pessoas sintam a presença do Deus que habita em você. E se esta jornada de oração, do quebrantamento à vitória, foi uma resposta de Deus para você, se você sentiu o toque do céu em sua alma e a sua vida foi transformada nestes momentos que passamos juntos, eu te peço, como um ato profético, como um selo final da sua fé, escreva aqui nos comentários a palavra amém. Você não está apenas concordando, você está declarando publicamente que você recebeu esta palavra, que você tomou posse desta vitória e que este dia será diferente. E se você ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal, para que possamos continuar juntos nesta jornada diária de fé. Compartilhe esta oração completa com alguém que você sabe que precisa passar por todo este processo do vale da sombra, da morte ao cume da vitória. Seja o anjo que Deus usará na vida de alguém hoje em Cristo. A vitória não é uma possibilidade, é a nossa identidade.